Tudo bem? Vamos começar a nossa retrospectiva. Já deixei todos os meus contatos, livros, tudo para que você tenha mais acesso à minha pessoa. E olha, gente, eu mesmo respondo, tá? No plantão de dúvidas, eu e minha equipe estamos respondendo vocês 24 horas por dia ali. Então é um grande prazer ter você como meu aluno. E eu sempre falo que sonhos são gratuitos, mas para realizarmos os nossos sonhos, temos que pagar um preço. Eu preparei um material de apoio para vocês, para essa retrospectiva. Provavelmente, nós não vamos falar de todos os julgados que eu juntei para vocês, vamos falar de súmulas, novas questões que caíram recentemente em provas, mas trabalhando aí no segundo semestre, eu trouxe alguns julgados relevantes para que você anexe ao seu material de retrospectiva dos outros professores também. Vamos lá? Primeira dica. Olha, recentemente nós tivemos a súmula 595 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça já havia definido como hipótese de dano moral presumido a emissão de diploma sem reconhecimento do MEC. Então, olha aqui, ó. É importante destacar que essa súmula 595, a súmula 595, ela destaca, tá, a ideia de que, olha, a pessoa cursou, isso aconteceu no curso de arquitetura, foi um caso de arquitetura e urbanismo na Universidade Católica de Pelotas. As pessoas cursaram e não tiveram a devida informação. Então, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, inciso 3º, que trata dos direitos básicos do consumidor. E lembrando que o artigo 6º, ele é um rol exemplificativo. Trata-se de um rol exemplificativo, não é um rol taxativo. Então, o direito de informação, que está vinculado ao artigo 4º, inciso 3º, a boa-fé objetiva, ele foi violado. E nós tivemos, na verdade, aqui um vício do serviço, o que configura a ideia do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o artigo 20 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor foi violado. Então, foi editada a súmula que as instituições de ensino respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação. Então, a responsabilidade civil dessa Universidade Católica de Pelotas é uma responsabilidade de natureza objetiva. Eu quero deixar bem claro que no Código de Proteção e Defesa do Consumidor existem duas hipóteses de responsabilidade civil. Uma pelo vício. O que seria o vício, professor? O vício é a impropriedade ou a inadequação que recai sobre o próprio produto ou sobre o próprio serviço. Então, repito, é a impropriedade ou a inadequação que recai sobre o próprio produto ou próprio serviço. Vamos imaginar que esse passador aqui do slide que eu utilizo para passar o quadro e voltar para mim, seja um celular. Eu fui ligar esse celular e ele não liga. Eu estou diante, então, de vício, ok? Eu estou diante de vício. Agora, eu fui ligar esse celular e ele explodiu. Aí eu estou diante de fato. Porque o que é o fato? Conhecido como acidente de consumo. É o dano que recai sobre a pessoa do consumidor. É o dano que recai sobre a pessoa do consumidor. Então, a diferença entre vício e fato é que o vício tem uma natureza intrínseca e o fato possui uma natureza extrínseca. Repito, o vício tem uma natureza intrínseca e o fato tem uma natureza extrínseca. O vício, quando presente, o consumidor ele terá um prazo decadencial para a propositura da ação. Esse prazo decadencial está previsto lá no artigo 26 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Já, se estivermos diante de fato, acidente de consumo, a pessoa terá o prazo de 5 anos prescricionais para a propositura da ação. No caso concreto da súmula 595, as instituições aí de ensino vão responder de forma objetiva, ok? Vão responder de forma objetiva. E foi violado, como te disse, o direito de informação e, consequentemente, a boa-fé objetiva, aquele dever de conduta pautado na lealdade e na confiança. E que se configura aqui um vício do serviço pautado no artigo 20.
Numa interpretação mais favorável ao consumidor, essa responsabilidade civil que independe da existência de culpa, essa responsabilidade civil que independe da existência de culpa dessa instituição financeira, faz com que o consumidor possa propor uma ação indenizatória num prazo de 5 anos prescricionais, como diz o artigo 27, para o fato do serviço. Então, o entendimento mais abrangente, mais aberto na proteção do vulnerável, na proteção do consumidor tudo bem, ocorreu o vício, mas esse vício gerou um dano para o consumidor. E esse dano se constitui um fato do serviço, o que geraria aqui a ideia do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A regra no artigo 14 é a da responsabilidade civil objetiva, salvo no caso de profissional liberal. Porque lá no caso de profissional liberal, no artigo 14 parágrafo 4º, o profissional liberal seria responsável de forma o quê? Subjetiva, mediante a verificação de culpa. Regra geral no Código de Defesa do Consumidor, seja para vício ou para o fato, é a da responsabilidade civil de natureza objetiva, exceto, tecnicamente, por isso que eu falo que é exceto, tecnicamente, no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fora realizada uma exceção para o profissional liberal, dizendo que ele responde de forma subjetiva, mediante a verificação de culpa. Não é o caso aqui da súmula 595. Então, a propositura da ação respeitaria um prazo prescricional do conhecimento do dano e de sua autoria, o que se abraça a chamada teoria da actionata, ok? O prazo só começa a ser contabilizado do conhecimento do dano e não ou, e de sua autoria. Dano e autoria. Fica essa dica aí para todos vocês. Dano e autoria, tá? E também deixo claro aqui que se configura, entendo eu, e aqui ouso a completar o julgado do STJ que gerou a súmula, um dano moral in re ipsa. Mas, Cristiano, o que seria, então, esse tal de dano moral in re ipsa? O dano moral in re ipsa é aquele dano moral presumido, doutores. Dano moral presumido, ok? Dano moral presumido. Então, nesse caso, poderíamos falar de dano in re ipsa. Tá? Existem outras hipóteses de dano moral in re ipsa, vou aqui trazer aqui para vocês, tá? Outras hipóteses em re ipsa. Para quem está estudando com o meu sistematizado, eu tenho um capítulo só sobre isso, tá? Agora, eu posso dizer, inclusive, sumulado, súmula 370, súmula 388, súmula 403 e aqui incluo também a súmula 595, todas do Superior Tribunal de Justiça, nosso Tribunal da Cidadania, ok? Nosso Tribunal da Cidadania. Então, a súmula 595 do STJ é uma súmula aí de extrema relevância. Parei para beber uma aguinha rapidinho. De extrema relevância para o estudo de vocês. Uma recente súmula. E que vale a pena você, aí, depois do segundo semestre de 2017, nós aqui do CERS, realizando esse projeto retrospectivo, um projeto maravilhoso com todos vocês, para deixá-los super atualizados, ok? Super atualizados. Então aqui, ó, olha a súmula aqui para vocês, gente. Súmula 595. As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação. Por isso que eu coloquei lá para vocês o artigo 6º, inciso 3º, tendo em vista a violação, ok? Tendo em vista a violação dos direitos da direitos da informação, perdão, falei direitos da personalidade, mas de uma certa forma, né, o dano moral é a violação de um dos direitos da personalidade, não é? Bom, seguinte, gente, eu deixei aí o material, também tivemos uma recente súmula, também envolvendo o direito do consumidor, na verdade, uma matéria que envolve outras legislações, tanto a Lei 8.078 como a Lei 9.656, o que nós falamos e chamamos de diálogo das fontes. Cristiano,
O que vem a ser o diálogo das fontes? O diálogo das fontes nada mais é do que uma conversa entre as plurimas fontes legislativas. Uma conversa entre as plurimas fontes legislativas. Então a súmula, o diálogo das fontes, ele trabalha com essa ideia. E até posso trabalhar aqui com vocês, tá? Com a Lei 8078 e trabalhar com o enunciado 167 da terceira jornada do Conselho de Justiça Federal, que fala do chamado diálogo das fontes. Mas a súmula, então, aí, em destaque, é a súmula 597 do STJ, que trabalha com a Lei de Planos de Saúde, a Lei 9.656. Recentemente, inclusive, tivemos também uma modificação que ocorre de 2 em 2 anos na legislação envolvendo e se incluindo novos medicamentos no tratamento de doenças como câncer e etc., tá? Na legislação de planos de saúde. Então, fiquem atentos aí a essas modificações que tivemos. Pois bem, e aí a súmula 597, ela trabalha o quê? Olha lá. Ela destaca a súmula 597, súmula 597, ó, vou passar lá para ela, que eu deixei um material antes aqui para vocês. Olha lá. A cláusula contratual, vou colocar aqui para vocês em marca-texto. A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para a utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo de 24 horas contado da data da contratação, ok? Contado da data da contratação. Então, percebam, ele fala aqui de cláusula abusiva. E quando nós falamos de cláusula abusiva, nós lembramos daquele rol exemplificativo, ok? Exemplificativo do artigo 51 do CDC. O artigo 51 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor trabalha com um rol de natureza exemplificativa aí, tá? Um rol exemplificativo, números apertos. E percebam, logo no início aqui do nosso material, eu trabalho com vocês o seguinte, ó. O artigo 35C da Lei 9.656/98 traz hipóteses de quebra de carência em seus incisos 1 e 2. Dispõe que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos, número 1, de emergência, como tal definidos, os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. E 2, de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Então tá aí essa súmula 595, que trabalha a ideia de situação de urgência, e aí editada a súmula 597, nesse caso, né? De suma relevância, que eu marquei para vocês, também como uma nova situação no direito, na defesa do elo mais fraco na relação de consumo, que é o consumidor, trazendo aí mais uma proteção para o consumidor. Tudo bem, galera? Beleza? Então, muito importante esse tema, tá? E eu trabalho agora com vocês mais um julgado aqui, outra situação, um julgado que trabalha com aí o segundo semestre de 2017, trazendo esse projeto retrospectiva para todos vocês aqui. Então já falamos da súmula 595 e também falamos da súmula 597. Vamos aqui para essa situação, esse julgado recente. Direito civil, direito do consumidor, ação de indenização por danos morais, saque indevido de numerário na conta corrente do autor, ressarcimento dos valores pela instituição bancária, ausência de dano moral em ré ipsa, olha o que eu falei para vocês do dano presumido, dano moral presumido, o saque indevido de numerário em conta corrente reconhecido e devolvido pela instituição financeira, dias após a prática do ilícito, não configura por si só dano moral em ré ipsa. De início, não se ouvida que a terceira turma desta corte tem precedente no sentido de considerar que o saque indevido em conta corrente por si só já acarretava dano moral. Olha aí a discussão. Então a terceira turma já tinha julgado que, ó, sacou indevidamente dano moral e dano em ré ipsa. Observe-se que,
por ocasião do julgado, recurso especial repetitivo 11.97.929, a segunda seção desta corte fixou a tese de que as instituições bancárias respondem de forma objetiva pelos danos causados aos correntistas decorrente de fraudes praticadas por terceiros. Aqui até lembro da súmula 479 do STJ, que a súmula 479 do STJ, ela destaca que a abertura de conta corrente fraudulenta faz com que a instituição financeira responda objetivamente, ou seja, sem análise de culpa, independente da análise de culpa, e caso a instituição financeira viesse a falar, olha, mas foi um fato de terceiro. Gente, é caso fortuito interno. Nós temos que lembrar que existe uma clara diferença entre o fortuito interno versus o externo. O que é o fortuito interno? O que é o fortuito externo? Fortuito interno é aquela causa conexa com a atividade desenvolvida. Repito, trata-se da causa conexa com a atividade desenvolvida. Já o fortuito externo é a causa desconexa com a atividade desenvolvida. Segundo a nossa jurisprudência, tá? A jurisprudência atual, somente o caso fortuito externo é causa, somente o fortuito externo é causa de exclusão da responsabilidade. Então, recapitulando, somente o fortuito externo é causa de exclusão da responsabilidade. O fortuito interno, por ser uma causa conexa com a atividade desenvolvida, não há de se falar de exclusão da responsabilidade. Não há de se falar de exclusão da responsabilidade. Ok? Então, ó, atenção para todos vocês, um tema aí relevante, tá? Um tema relevante e que vale a dica no nosso projeto, tá? Retrospectiva. Você que me acompanha aí, tá? Você que me acompanha, vamos juntos aí nesse projeto, tá? Um projeto maravilhoso do CERS. Então, ó, entendimento aqui. E aí, sigo no julgado com vocês, né? Então, paramos aqui na segunda sessão dessa corte, fixou a tese de que as instituições bancárias respondem de forma objetiva pelos danos causados aos correntistas decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, caracterizando como fortuito interno, foi o que eu acabei de dizer para vocês na súmula 479. Cabe ainda ressaltar que no referido julgado foi reconhecido o dano moral presumido em decorrência da inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, razão pela qual não se confunde com o caso ora em análise. Assim, na linha do que ficou decidido no recurso especial representativo da controvérsia citado alhures, os valores sacados de forma fraudulenta na conta corrente do consumidor, tal como ocorrido na espécie, devem ser integralmente ressarcidos pela instituição bancária. Logo, nessas hipóteses, o consumidor não terá qualquer prejuízo material em decorrência do defeito na prestação de serviço oferecido pelo banco, embora não se tenha dúvida de que o saque indevido acarreta dissabores ao consumidor. Nós sabemos que mero dissabor, meros constrangimentos, segundo o posicionamento do STJ, tá? São hipóteses que geram dano moral. E aqui, esse próprio julgado, acho que ele cai em conflito, porque uma hora ele diz que cabe, outra hora diz que não cabe dano moral, diz que mero dissabor não gera dano moral, mas nessa hipótese não é um mero dissabor. Então, eu achei um pouco confuso esse julgado que aconteceu nessa segunda parte de 2017, no segundo semestre de 2017, a gente gravando isso aqui para você em 2018, né? Embora não se tenha dúvida de que o saque indevido acarreta dissabores ao consumidor, para fins de constatação de ocorrência de dano moral, é preciso analisar as particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista, bem como extrapatrimonial. Circunstâncias, por exemplo, como o valor total sacado indevidamente, o tempo levado pela instituição bancária para ressarcir, valores descontados e as repercussões daí advindas, entre outras. Deverão ser levados em conta para fins de reconhecimento do dano moral e sua respectiva quantificação. Não seria razoável que o saque indevido da pequena quantia considerada irrisória, se comparada ao saldo que o correntista dispunha, né, por ocasião da ocorrência da fraude, sem maiores repercussões
possa, por si só, acarretar compensação por dano moral. Dessa forma, o saque devido em conta corrente não configura por si só dano moral, podendo, contudo, observadas as particularidades do caso, ficar caracterizado o respectivo dano se demonstrada a ocorrência de violação significativa a algum direito da personalidade. Então, deixa bem claro o julgado que cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Nesse caso específico, não foi dado dano moral em ré ipsa e deixou bem claro, mais uma vez, o conceito de dano moral. Que o conceito de dano moral nada mais é do que a violação de dos direitos da personalidade. A violação de dos direitos da personalidade, ok? Lembrando que nós temos N súmulas que falam de dano moral, como por exemplo, olha, súmulas aqui do STJ que falam do dano moral, STJ 37, 227, 370, 385, 387, 388, 402, 403, 595, todas essas súmulas aqui estão destacando a ideia do dano moral. Então, você que está estudando comigo no projeto Retrospectiva, dê uma atenção para essas súmulas, para quem faz concurso, para quem advoga, tá? São súmulas aí extremamente importantes para o estudo de todos vocês. 37, 227, 370, 385, 387, 388, 402, 403 e súmula 595, repito, todas do STJ, ok? Muitos me indagam sobre a súmula 387, que é a ideia do dano moral mais o dano estético, tá? A dúvida sempre que paira é, o dano estético está embutido no dano moral? Não. A súmula 387 deixou isso bem claro. O dano estético ele é autônomo do dano moral. Mas o que seria o dano estético? Uma violação ao corpo da pessoa, né? Uma diminuição ao corpo da pessoa. Para que haja dano estético, Cristiano, é preciso que haja o caráter da irreversibilidade, né? É preciso que ele seja irreversível. Há o caráter da irreversibilidade. É preciso que haja o caráter da definitividade. Não, doutores, tá? Pode ser que seja uma mega cicatriz, mas se ela for de caráter duradouro, né? Se for uma lesão duradoura, há de se falar de dano estético. Se for uma lesão duradoura, há de se falar de dano estético, ok? De dano estético. Então é um ponto fundamental para vocês. Ah, mas depois com cirurgia plástica pode melhorar? Pode. Mas a lesão é duradoura? É. Se é duradoura, configura dano estético, ok? Mesmo que haja a possibilidade de se reverter. Mesmo que ela não seja definitiva. Por isso que eu te falo, o dano estético, ele não tem essa tatuagem, essa carga de definitividade, essa carga de irreversibilidade, ok? Beleza? Então vocês, meus amigos aqui, que estão me acompanhando, muita atenção a essas dicas, são dicas fundamentais aí para o estudo de todos vocês. A gente vai passar, eu vou deixar, você que está fazendo o projeto Retrospectiva vai ter acesso a esse material, foi uma das minhas preocupações, não trabalhar só a súmula, a explicação da súmula, não trabalhar só a questão, a explicação da questão, e a gente vai voltar no nosso próximo bloco, a gente já está terminando esse primeiro bloco do nosso projeto Retrospectiva e já inicia o próximo bloco, trabalhando recentes questões, para quem faz concurso público, muito importante, nós vamos trabalhar recentes questões que caíram, tá, para certames aí no final de 2017, para que vocês venham atualizados com aquela gasolina potente no início de 2018, não é verdade? Então é isso, te convido, dá aquela alongada, toma aquele café, bebe aquela aguinha, volta aqui comigo com gás total, porque a gente vai trabalhar temas que é preciso que você sempre revise e esteja estudando aí para o ano de 2018, esse ano que abre aí com a oportunidade para diversos concursos públicos. Vai ter muito concurso público no ano de 2018. Então esse é o seu ano, o ano de você se destacar aí, se dedicar. E o que eu falei, sonhos são gratuitos? São, mas você tem que pagar um preço para realizá-los. E qual preço você vem pagando? Lembrando que hoje, o que você faz hoje vai ecoar amanhã, depois de amanhã, ecoará na sua eternidade. Então eu te espero no segundo bloco do nosso projeto Retrospectiva. Aproveite nesse momento, entre nas minhas redes sociais, já me siga lá, entre no meu site, dá uma olhadinha no site da Editora Juspodium, vê se já saiu o Direito Civil Sistematizado e volta comigo.